Meus amigos internautas, vamos aqui direto do Hospital Incá conversar com o nosso querido Dr. Luan Cortes. Ele aqui, neurologista, atende no Hospital Incá de Santo Antônio. Dr. Luan, para começar, qual é hoje o maior desafio da neurologia? O nosso boa tarde, Dr. Luan. Boa tarde a todos. Então, a neurologia é uma especialidade bem complexa, né? Porque acaba abordando muitos problemas assim que envolvem a mente, né? Envolvem o cérebro. Então, tem múltiplas manifestações. O neurologista é sabidamente um médico assim detalhista que precisa fazer uma consulta assim pormenorizada, né? Ouvir bem o paciente, examinar em detalhes. Então, é uma especialidade desafiadora nesse sentido, porque a gente precisa integrar, né, múltiplas informações, o que o paciente conta, o que a gente observa no exame. Então, é uma especialidade desafiadora nesse sentido. Mas, por outro lado, também inspiradora, né? Porque justamente pela própria complexidade. Então, a gente precisa, né, ter uma ampla gama aí de conhecimento para poder lidar com as queixas das pessoas, né? Então, tem muita gente que ainda, né, doutor Luan, que confunde a neurologia com a psiquiatria, né? Como é que você poderia explicar de uma forma bem simples para os nossos queridos internautas sobre essa diferença? Pronto. Então, para simplificar, acaba que o objeto é o mesmo, né? Então, a neurologia vai tratar aí do cérebro, do encéfalo humano, mas de um ponto de vista diferente. Então, a gente vai tratar do encéfalo, mais, né, do cérebro, no sentido de problemas estruturais que acontecem, então lesões que acontecem ali na estrutura ali do sistema nervoso, né? Já a psiquiatria vai abordar de uma forma diferente, pensando mais na mente, né? Que seria aí os processos mais dinâmicos relacionados a essa parte psicológica, né? Mas acaba que essas especialidades têm uma interface muito grande também, né? Eles se misturam, né? Se misturam, não é completamente separado, como seria de se esperar, né? Então doenças neurológicas podem se manifestar com sintomas psiquiátricos, por exemplo, e pessoas com transtornos psiquiátricos podem ter doenças neurológicas também, né? Então acaba que muitas vezes vai ser necessário cuidado com as duas especialidades para alguns pacientes. A causa de morte do AVC ainda é grande, não é? E a gente sabe também até limitações também do próprio corpo do indivíduo, né? Como é que essas pessoas ou o indivíduo, todos nós, seres humanos, podemos nos cuidar mais em relação a essa doença, o AVC? Pronto, então assim, do ponto de vista do AVC, né, não tem fórmula mágica, né? Essa é a realidade. Então aquelas mudanças do estilo de vida, né, que a gente orienta como promoção de saúde em geral, são válidas também para reduzir o risco do AVC. Então, o sedentarismo, por exemplo, é um fator de risco para AVC, então a atividade física regular é uma forma de a gente conseguir reduzir, além de melhorar a qualidade de vida, né, reduzir também risco de doenças como o AVC. Além da atividade física, o controle dos fatores de risco, por exemplo, da pressão arterial, da hipertensão arterial, dos problemas de colesterol, né? De quem tem diabetes também, cuidar para não evoluir, né? De pré-diabetes para diabetes e controlar o açúcar, também é uma forma de reduzir o risco de AVC. Moderação no uso de álcool, né? O excesso do consumo de álcool também é um fator de risco para AVC. E o tabagismo, né? Que é fumar, aumenta muito o risco de AVC, tanto do tipo isquêmico quanto do tipo hemorrágico. Então, controlar os fatores de risco e adequar o estilo de vida, né? Inclusive também com a adequação do peso, né? Excesso de peso também é um fator de risco. Então a gente não tem fórmula mágica. A realidade é que a gente precisa enxergar a saúde desse ponto de vista de melhorar o estilo de vida como um todo, né? Existe um tempo limite para ajudar ou, sei lá, socorrer essa pessoa que tem AVC, até mesmo para tentar salvá-la de uma certa forma? Pronto, isso é bem importante. Então, o que é o AVC, né? O AVC, a gente identifica o AVC como a perda de alguma função neurológica de forma súbita. Então, a pessoa está bem e de repente ela não está, né? E aí, o que é que pode acontecer? A pessoa pode ter problema na fala, então dificuldade de se comunicar, de fala embolada, pode ter desvio da boca para algum lado, pode ter fraqueza de um lado do corpo, né? Dificuldade de andar súbita que acontece. Então, em ocorrendo algo desse tipo, a pessoa deve procurar, né, a emergência imediatamente, porque existem alguns tratamentos que a gente administra para o AVC que tem seu efeito, que vão reduzindo o efeito ao longo do tempo. Então chega um determinado tempo que a gente não consegue mais, né, utilizar esse tipo de tratamento, o efeito vai reduzindo. Então quanto antes a pessoa procurar, né, a emergência, a gente vai avaliar se aquela pessoa pode receber o tratamento e aí vai ser mais eficaz quanto antes for administrado, né? Aqui em Santo Antônio de Jesus se percebe um aumento de AVC
para os jovens? Isso acontece muito aqui? Então, o AVC, assim, apesar de o idoso ser mais suscetível, né, a ter AVC, porque a própria idade é um fator de risco para AVC, né? Também existe AVC em jovem. Então, a gente sabe que na Bahia, por exemplo, a gente tem determinadas doenças que são próprias mais daqui, como, por exemplo, a doença falciforme, que é uma doença que predispõe a AVC, por exemplo, em jovem, né? Sem falar de outras doenças menos comuns, que também têm origem genética, por exemplo, que predispõe a AVC em jovem. Então, os jovens, a gente também tem que ter também existe AVC em jovem, a gente também tem que ter esse cuidado com essa população, né? Vamos falar de estresse e ansiedade agora, né? Isso pode acarretar também um problema sério, principalmente danos neurológicos nas pessoas, no modo geral? Então, isso é uma questão muito importante, né? Na neurologia, a gente acaba recebendo pacientes com queixas que, quando a gente vai investigar, a gente descobre que aquelas queixas não são causadas por problemas orgânicos. Por exemplo, a pessoa tem um sintoma, por exemplo, uma fraqueza de um lado do corpo. Imagina que, por exemplo, pode ser um AVC, né? Um tumor, algo orgânico ali no cérebro. Mas aí a gente investiga e não encontra isso. E a gente depois vai avaliar que, na verdade, aquele sintoma é uma manifestação de ansiedade, de depressão. Então, a gente sabe que o estresse, a ansiedade e a depressão não tratados, elas podem imitar doenças, inclusive neurológicas. Então, doenças cardiovasculares, já vê aquelas pessoas que ficam ansiosas e ficam com palpitação ou com dor no peito. Então, a mesma coisa pode acontecer com doenças neurológicas. Então, a pessoa pode ter sintomas neurológicos que imitam doenças neurológicas, mas que, na verdade, são causadas por ansiedade. Mas óbvio, né? Essa conclusão é feita com o especialista, né? Após uma investigação, a pessoa, em apresentando sintomas, deve procurar ajuda e a gente vai direcionar, vai, né, orientar o tratamento. Mas sim, ansiedade é uma coisa séria, né? Que precisa realmente de atenção. E aí, dentro do tratamento de ansiedade, tem também aquelas modificações de estilo de vida que a gente falou. A própria atividade física, cuidados com o sono, né? O que a gente chama de higiene do sono. Eu estou sempre orientando isso para os meus pacientes. E, frequentemente, acompanhamento com o psicólogo. Também vai ser importante aí. Eu tô aqui, mas eu tô do outro lado vendo a cara de Nanda. Chega a estar assustado ali, ó. Agora vamos para outro assunto também. O uso exagerado de celular, não é? As redes sociais. Isso pode prejudicar tanto a atenção como também até mesmo a organização do pensamento e o sono desse indivíduo? Perfeito, com certeza, né? Uma das coisas que a gente orienta no contexto da higiene do sono é justamente evitar, né, tanto o uso de tela, principalmente perto da hora de dormir, né? Porque isso, a luz emitida por esses dispositivos pode afetar a qualidade do sono. Além disso, né, o uso excessivo de rede social, de celular, na verdade isso representa, né, na maioria das vezes, um termo que a gente chama, que ficou em voga recentemente, que é o brain rot, né? Que seria ali o apodrecimento cerebral, que é você consumir só conteúdos que não te desafiam em nada do ponto de vista cognitivo, né? Você passa lá rolando nas redes sociais grande parte do dia e isso não te desafia, não te estimula, né? E isso pode certamente gerar problemas, queixas de memória, né, dificuldade de concentração e atenção. Então, as redes sociais, especialmente, também nos adultos, mas especialmente nas crianças e adolescentes, né? Eu ia tocar nesse assunto. Crianças e adolescentes estão sendo impactados diretamente por esse número excessivo de telas também? Ah, sem dúvida, né? Esse é um grande problema para a saúde cognitiva, a saúde do cérebro das crianças, né? Que tem um cérebro em desenvolvimento e aí isso impacta diretamente. Então, o uso de tela tem diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretrizes internacionais também, falando sobre limitação de uso de celular e uso de tela para crianças e adolescentes, né? Então, aconselho que os pais procurem os pediatras para receber essas orientações, porque é bem importante, né? Aqui, doutor Luan Cortes, aqui do Hospital Incá, neurologista. Muito boa a entrevista dele. Estou gostando muito, viu, Nanda? Fala muito bem, por sinal. Agora, as crises convulsivas, epilepsia, a gente viu um caso de crise convulsiva no Big Brother Brasil, esse último aí, né? E que o participante foi retirado. O que faz para quando presenciar uma crise convulsiva, doutor? Pronto. Então, quando a pessoa tem uma crise epiléptica, né? Assim, a gente chama crise convulsiva ou convulsão, é o tipo mais comum de crise epiléptica. Mas a crise epiléptica tem de vários tipos. Quando tem movimento anormal, a gente chama de convulsão, certo? Que é a que todo mundo consegue reconhecer, que a pessoa fica se batendo. Então, até baba, por exemplo. Isso, baba. Então, assim, o que é que a gente faz com essa pessoa? A gente deve deixar o indivíduo ali na superfície da qual não possa cair, por exemplo, o chão, afastar objetos que, se o indivíduo se bater, ele possa se machucar, né? Não tentar conter os movimentos, nem impedir os movimentos, né? Só apoie a cabeça com um travesseiro, uma almofada ou com as mãos e deixe o indivíduo de lado, para que, se babar muito ou vomitar, não aspirar lá aquele conteúdo, né?
E é muito importante também olhar o momento em que a crise começou, né? Alguém dá uma olhada no relógio e vê. Por quê? O tempo que dura a crise vai orientar o que fazer. Então, se for uma crise mais prolongada, se aproximando de 4, 5 minutos, a pessoa deve procurar emergência. Ou se tiver mais de uma crise, né? Que nem bem se recuperou da consciência, ainda já está tendo outra. Então, mais de uma crise, ainda que seja curtinha, ou uma crise mais prolongada, tem que ir procurar emergência. Mesmo que a pessoa já seja, né, já tenha o diagnóstico de epilepsia, já use o medicamento, porque pode precisar usar remédio para acabar com a crise na veia, né? Então, a gente orienta que faça dessa forma. Outra coisa que é muito comum, que as pessoas às vezes pensem que devem fazer, mas não devem, é tentar colocar coisas na boca, segurar a língua, porque existe essa crença de que a pessoa pode engolir, mas isso não vai acontecer, né? O máximo que pode acontecer é a pessoa dar uma mordida ali e sangrar momentaneamente, mas basta deixar de lado, que aí aquele conteúdo que sangrar ou que babar ali não vai ser aspirado, vai, né, escorrer. Ainda existe preconceito a pacientes epiléticos, né? Isso é verdade, o que é totalmente sem fundamento, né? Porque a epilepsia não é uma doença contagiosa, né? Então, ninguém vai pegar a epilepsia porque teve contato com uma pessoa que está tendo uma crise ou que tem epilepsia. Então, é uma doença que a gente consegue, na maioria das vezes, controlar as crises com os medicamentos adequados, né? A orientação em relação a como proceder, evitar coisas que possam desencadear a crise, uso corretamente dos remédios, uso correto dos remédios. A pessoa consegue viver uma vida normal, livre de crises. Inclusive, esse é o objetivo do tratamento, né? Que a pessoa viva uma vida normal. Eu vi até a matéria, né, que saiu até sobre esse rapaz, esse participante do Big Brother Brasil, não me recordo o nome dele agora, né? Henrique Castelli, foi isso, Henrique Castelli. E que ele disse que foi um estresse muito grande que ele teve essa epilepsia. Isso pode acontecer também? Então, aí a gente diferencia, né? É bom a gente diferenciar aqui a crise epiléptica. Isso. A crise epiléptica da epilepsia. Então, a crise epiléptica é um sintoma, né? Ele é um sintoma de uma atividade elétrica anormal dentro da cabeça. Então, todo mundo tem atividade elétrica anormal. É assim que as células, né, os neurônios, que são as células do cérebro, se comunicam. Quando ocorre, por alguma razão, uma atividade elétrica anormal, isso pode gerar crise epiléptica. Mas todo mundo pode ter crise epiléptica. Por exemplo, tem algumas coisas que desencadeiam isso em pessoas que não têm a doença epilepsia. Por exemplo, infecções muito graves, desidratação muito grave, alteração muito grande dos eletrólitos. Por exemplo, quando o sódio abaixa muito, a pessoa pode ter uma crise epiléptica. Ou quando a glicemia, o açúcar, está muito alto ou muito baixo, isso pode gerar crise epiléptica. Então, essas crises a gente chama de provocadas. Quem tem crises que são provocadas por alguma coisa, não necessariamente tem epilepsia. Entendi. A epilepsia é quando você tem crises mesmo na ausência de um gatilho específico desses que eu mencionei. E é uma doença em que, se você não usar o remédio, você vai ter crise de novo. Então é assim que a gente caracteriza a epilepsia. Então nem todo mundo que tem crise epiléptica tem epilepsia. Mas é preciso que, se tiver realmente uma crise epiléptica, que procure um neurologista para ser avaliado sobre se tem ou não epilepsia e o que é que precisa fazer daí para frente. Show essa entrevista, viu, Nanda? Estou gostando muito. O Incata de parabéns aqui pelo neurologista, o nosso querido Dr. Luan. Agora, em que situações a dor de cabeça, a enxaqueca, pode ser algo grave? Pronto. Então, assim, ó, a gente caracteriza, né, dentro da dor de cabeça, que a dor de cabeça é um sintoma muito comum. Praticamente todo mundo na vida vai ter algum momento de dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça, ela deve motivar, né, uma preocupação quando a gente chama que ela tem sinais de alarme, que são coisas que devem motivar ali, acender o alerta, né, para a pessoa procurar atendimento. Quando ela é muito forte e quando ela vem de vez, né, que a gente chama de uma dor de cabeça de início súbito, é um motivo para procurar. Aquela dor que você nunca teve igual, a pior dor da vida, deve procurar emergência. Uma dor que vem acompanhada de outros sintomas neurológicos, então quando a dor vem acompanhada de uma fraqueza de um lado, né? Por exemplo, de uma alteração de sensibilidade, uma dormência de um lado do corpo, também é motivo de procurar. Quando a dor de cabeça vem acompanhada de sonolência, né? Alteração, a pessoa assim, desmaia ou tem alterações no nível de consciência, também deve procurar. Então, tem alguns sinais de alarme que devem motivar. Quando a dor é sempre de um lado da cabeça, nunca muda, por exemplo, é uma outra coisa que a gente investiga. Então, tem algumas coisas que a gente, conversando com o paciente, a gente extrai para, né, detectar ali se tem algum sinal ali de alarme. Nem sempre a dor de cabeça vai ser uma coisa preocupante. Na maioria das vezes não é, na verdade, né? A maioria das dores de cabeça a gente chama de primárias. Elas são chamadas assim porque a dor é a própria doença na maioria dos casos. Mas
deve fazer, porque mesmo quando a dor é a própria doença, o objetivo é que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e fique sem dor. E para isso o neurologista é essencial, ainda que não detecte uma doença grave causando a dor de cabeça, né? Muita gente trata a dor de cabeça com automedicação. O que é que você fala para essas pessoas, principalmente quando tem aquela propaganda, né? Toma Odoril, a dor sumiu. E aí? O problema aí nesse caso é quando isso se torna uma prática frequente, né? Então, quando a pessoa está usando analgésico duas ou mais vezes por semana, assim, direto, um mês ou mais, isso já sinaliza um problema, né? Precisa investigar. Existe, inclusive, um tipo de dor de cabeça que é a que a gente chama de dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então, o próprio abuso de analgésicos pode gerar uma piora do quadro de dor de cabeça da pessoa. Então, por isso, a gente, né, precisa orientar formas de a pessoa evitar que a dor venha, não só tratar a dor ali pontualmente. Porque quando você só trata pontualmente, você pode estar mascarando um outro problema, né? Então você precisa buscar assistência, porque pode precisar de um remédio para evitar que a dor venha. A gente orienta modificações do estilo de vida que também vão evitar que a dor venha. Então precisa dessa avaliação mais completa, né? Eu sei que você já falou, mas é bom alertar o que é que você pode fazer para ter uma saúde cerebral muito boa, né? Você poder viver mais tranquilo. Perfeito. Então, além daquilo que a gente já falou lá pro AVC, né, da modificação do estilo de vida, eu acho que um grande ponto assim para se tratar é coisas que a gente pode fazer para evitar o declínio cognitivo, né? A dificuldade de memória, a demência. Então, a gente sabe que existem fatores de risco modificáveis para a demência. Por exemplo, idade é um fator que a gente não consegue modificar, né? Quanto mais velho a gente fica, maior o risco de ter demência. Mas tem coisas que a gente consegue modificar. Por exemplo, estimulação cognitiva. Então a gente está sempre desafiando o nosso cérebro, tentando aprender coisas novas, seja uma habilidade manual, né? Tocar um instrumento, um idioma. Manter o cérebro desafiado é uma coisa que ajuda. Escolaridade é uma outra coisa, né? Que a pessoa quer aprender, né? De fato, tanto do ponto de vista formal quanto desse que eu tô falando, né, mais informal. Além disso, a atividade física, né? A atividade física tem íntima relação com a saúde do cérebro, eu já falei lá nos fatores de risco para AVC, né? Mas para demência também é uma coisa que a gente sabe que tem influência. Jogar um xadrez ajuda? Sim, xadrez é uma coisa que desafia, né? É um tipo de atividade mental, intelectual que ajuda, né? Desafia. Então é isso, de estimulação cognitiva. Outra coisa, a parte social, né? A gente sabe hoje em dia que o isolamento social é um fator de risco para a demência. Então, aquela pessoa que não tem amigos, que não sai, é importante a gente criar vínculos, é importante a gente interagir com as pessoas, amigos, familiares, vizinhos. Então, essa vida social é uma coisa que também, ao longo do tempo, ajuda a reduzir o risco de demência. O sono e a alimentação também colabora com a saúde neurológica? Também, sem dúvida, né? O sono é essencial, né? O sono, assim... A pessoa diz assim, olha, desculpa interrompendo, eu não dormir de madrugada, vou dormir de manhã. Então, aí é uma questão, né? A gente, quando tem isso de você, por alguma razão, perder a noite, o ideal é que no outro dia você não durma tudo durante o dia. Porque senão vira um círculo vicioso e você não vai conseguir dormir de novo, de noite, né? Então, o ideal é que você durma uma parte ali durante o dia para ter ainda sono para dormir à noite, digamos. Mas assim, pontualmente isso não é um problema tão grande. O problema é quando a pessoa tem uma privação crônica de sono. E aí isso causa vários problemas. Queixas de memória, né? Dor de cabeça, pode ser tudo problema de sono, né? Chateação, fica estressado, nervoso. Exato. E aí, quando a gente tem uma dificuldade de dormir, a gente tem que investigar de onde é que ela está vindo, né? Será que ela tem a ver com ansiedade não tratada? Será que tem a ver com um problema de humor? Às vezes depressão, ansiedade causam, né? Os sintomas se refletem no sono também. Ou é uma insônia isolada? Então isso, quando a gente vai avaliar a dificuldade de dormir no consultório, a gente sempre pesquisa, né? Pressão e diabetes mal controladas também prejudicam? Você fala da saúde cerebral? Isso. Sim, sem dúvida. Porque a pressão, os fatores de risco cardiovasculares, né? Pressão, colesterol, açúcar, sedentarismo, todos eles aumentam o risco de AVC e aumentam o risco de declínio cognitivo. O próprio AVC, em áreas específicas ou se repetidos, extensos, eles podem causar queixas cognitivas e demência também. Então, cuidar dessa parte é uma forma de cuidar da saúde do cérebro também. Poxa, doutor, parabéns, que entrevista joia. Onde é que as pessoas podem encontrar o doutor Luan aqui? Eu já estou aqui no Hospital Incá. Desculpe, estou aqui no Hospital Incá, no consultório número 8, onde está o doutor Luan Cortes,
E onde é que a gente pode encontrar aqui? Que horário é, doutor? Pronto. E o dia também. Pronto, então eu atendo aqui no Hospital Incar toda segunda e terça-feira, né? Manhã e tarde na segunda, manhã na terça, toda semana. Então eu tô aqui para cuidar aí, né, das queixas neurológicas da população aqui de Santo Antônio e região, né? Eu atendo muita gente da adjacências também. Para fechar, qual a mensagem que você deixa aqui nesse momento de saúde cerebral? Pronto, eu acho que, assim, de tudo que eu falei, talvez a coisa que tem a maior repercussão em termos de benefício para a qualidade de vida, para a saúde do cérebro, é a atividade física. Não tem jeito. Sedentarismo é uma coisa que é ruim de todos os pontos de vista. Então, iniciar uma atividade física, nem que seja uma caminhada mais simples, mas ainda assim efetiva, é essencial para a saúde como um todo, inclusive a saúde do cérebro. Então, se pudesse dar uma mensagem aqui, seria: façam atividade física, que vocês vão, né, além de melhorar a qualidade de vida, a saúde do sono, saúde cerebral, reduzir o risco de um monte de doença aí. Show. Obrigado, viu, Luan? Eu que agradeço. Tá aqui, doutor Luan Cortes, neurologista do Hospital Incar, simpatia e também uma boa entrevista e, claro, atendendo você de segunda pela manhã e à tarde e terça-feira pela manhã aqui no Hospital Incar em Santo Antônio de Jesus.